dois no teu reino. E o Davi se coloca como servo neste momento. Abençoa teu servo, em nome de Jesus, amém. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, Senhor, por que estou aqui? Que lindo louvor, né? Que os irmãos adoraram aqui ao Senhor. E aqui o culto, Deus está falando desde o início. Quando o pastor Cosme leu lá 1 Coríntios 12, 1, versículo 12, falando sobre herança. O hino 304, falando sobre vaso, ser um vaso de bênção. Né? O irmão cantou um cântico que é dá-me um coração igual ao teu. A irmã cantou, a esposa do Reginaldo. E o irmão também cantou a igreja pequena. Né? Quando a igreja clama, você responde. Eu quero só falar, antes de começar a palavra que Deus botou no meu coração, me apresentar aqui muitos, a maioria aqui eu conheço e me conhece, lá da 15, né? Só que a minha história não começa na 15, é uma história antiga. Eu sou filho de Davi Santos Cruz Costa, ele foi membro da tribo de Nilópolis, ele foi ovelha do pastor Henrique Marinho Nunes, né? Talvez alguns dos irmãos tenham conhecido esse pastor, né? E minha mãe foi membro da Igreja Batista, hoje Igreja Batista do Paiol, na época eu não sei o nome, tá? Era outro nome, mudou para a Igreja Batista do Paiol. E eu fui criado no Lar Batista, né? Lar Batista, na Igreja Batista Primeiro Centenário. Meus pais foram fundadores da Centenário e da Igreja Segunda Batista em Olinda. As duas igrejas têm na ata o nome deles como fundadores, tá? E de lá para cá, o que aconteceu? Eu me converti aos 13 anos, me batizei no mesmo ano com o ministério do pastor Paulo Renato Peixoto da Silva, não sei quantos aqui conhecem, né? Hoje é pastor, agora se não me falha a memória, Marechal Hermes, tá? E de lá, depois o pastor Elber de Araújo Pinto, eu fui fazer seminário em 2000, vou lembrar o ano aqui, gente, 2000, no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, em Nova Iguaçu. E dali, nos anos seguintes, minha mãe faleceu, eu tive uns problemas, e eu fui para a PIB de Nilópolis, e lá fiquei até 2010. 2006, eu como ajudei a congregação de Olinda, pastor André, na questão da música, tá? Eu tocava lá, guitarra também, teclado. E 2010 eu tive um tempo fora da Igreja Batista. Retornei em 2018, na Centenário. 2022, aí eu conheci vocês, a maioria de vocês aqui, lá na 15 de novembro, estou lá até hoje. Pastor Edmilson, um abraço ao pastor Edmilson, caso esteja assistindo, e a todos os irmãos da 15 de novembro, e aos irmãos aqui presentes por me aturar. Eu quero agradecer ao pastor Cosme, tá, pastor, pela confiança, agradecer aos irmãos por parar para me ouvir, né? Enfim, eu espero trazer, assim, corresponder à expectativa que talvez os irmãos tenham a meu respeito, né? Que eu sou só um mero servo. Como falei no início, se não for para te adorar, para que nasci? Esse é o meu lema da minha vida. Eu procuro servir a Deus da melhor forma que eu posso. Eu, lá na 15, no dia 23 de setembro, eu falei sobre o segredo da felicidade baseado em Salmo capítulo 1. Deus está falando muito comigo nos últimos dias com salmos, tá, minha gente? E hoje, eu quero falar com vocês, antes de falar o texto, eu quero falar o que me levou a esse texto, tá? Porque o que acontece? Hoje, pela manhã do Bom Dia Rio, não sei quantos viram o jornal de manhã. Quantos viram o Bom Dia Rio, na Globo? O não viu. Teve uma notícia que ali me entristeceu muito a princípio. Me entristeceu muito mesmo. Por quê? Foi dito lá, né, sobre duas moças. Não sei se o irmão lembra dessa reportagem. Uma é Michele Paiva da Silva e Ana Paula Veloso, ambas estudantes de direito. O que aconteceu? Ana estava em São Paulo, foi contratada por Michele para cometer um crime contra o próprio pai de Michele, um senhor aposentado. Fez para ele uma refeição, se não me engano foi um mocotó, não é isso? Envenenado. E esse senhor veio a óbito. Isso foi em abril desse ano. Os irmãos lembram, né? Foi em abril desse ano. E o que aconteceu? As investigações afirmam que o pai e a filha não mantinham um bom relacionamento. Então hoje eu quero falar com vocês
Já que lá eu falei o segredo da felicidade, eu quero falar o segredo para um bom relacionamento.